Olá, meu nome é Bruno, eu sou do canal Apenas Física, sou professor aqui. Hoje eu vim fazer mais um exercício do livro Halliday para vocês. Esse é o segundo exercício da playlist de exercícios do livro Halliday Mecânica. Provavelmente no futuro eu faça mais exercícios do livro seguindo os capítulos, mas também vou fazer de outros livros. Se vocês têm outros livros que vocês queiram que eu dê uma estudada, que eu faça outros vídeos sobre os exercícios, ou outros exercícios do Halliday que eu não fiz ainda aqui, que vocês podem comentar aqui embaixo e eu dou uma olhada e provavelmente eu prepare este exercício para um próximo vídeo. Ok, o exercício que eu venho falar hoje, que eu venho resolver, é do capítulo 1, o exercício 16. Esse exercício ele fala sobre pulsares. Eu vou ler o exercício aqui. Os padrões de tempo são baseados atualmente em relógios atômicos. Mas outras possibilidades seria usar os pulsares, estrelas de nêutrons, estrelas altamente compactas compostas apenas de nêutrons, que possuem um movimento de rotação. Alguns pulsares giram com velocidade constante, produzindo um sinal de rádio que passa pela superfície da Terra, uma vez a cada rotação, como o feixe luminoso de um farol. O pulsar PSR 1937 mais 21 é um exemplo. Ele gira uma vez a cada 1,557806448887275 milissegundos. O que é essa incerteza de 3? Essa incerteza de 3, como diz na questão, o símbolo mais ou menos 3, ele não está diretamente ligado com 1 milissegundo. Ele está ligado com a última casa ali que eu li para vocês, deste valor imenso de números que tem após a vírgula. Seguindo lendo, onde o símbolo mais ou menos 3 indica incerteza na última casa decimal e não mais ou menos 3 milissegundos. As perguntas. Quantas rotações o PSR 1937 mais 21 executa? Em 7 dias. Outra pergunta. Quanto tempo o pulsar leva para girar exatamente 1 milhão de vezes? E a terceira e última pergunta. Qual a incerteza associada? Ok, primeiro umas curiosidades sobre as medições de tempo. As medições de tempo, ela é feita a partir de relógios atômicos. O que são relógios atômicos? São relógios que medem o tempo a partir de transições do átomo. Aqui nesse caso eu vou apresentar a partir de transições do átomo de césio, que são esse número gigantesco aí, tem-se exatamente 1 segundo. E essa forma de medir o tempo é o que nós vemos hoje em dia, que 1 segundo está exatamente associado a 9.192.631.770 transições do átomo de césio. Antigamente, até por filme a gente consegue ter uma noção, filmes mais antigos, que não era assim. Não tinham essa forma para medir o tempo. Como é que eles mediam o tempo? Nos tempos mais antigos, nos relógios mais antigos, por exemplo, contava-se o número de oscilações completas de um pêndulo. Sabe quando a gente ouve nos filmes, o relógio vai dar não sei quantas badaladas, uma badalada, 12 badaladas? Então, o pêndulo ali era chamado de badalo. E o badalo é esta haste com uma esfera na ponta, que a cada oscilação dela, a cada volta que ela dá, é 1 segundo. Era medido 1 segundo. Nos tempos mais atuais foram descobertas mais tecnologias, mais formas de medir o tempo e, por exemplo, nos relógios digitais de pulso, contam-se as oscilações produzidas por um cristal piezoelétrico de quartzo. É um cristal que, quando ele sofre um impulso elétrico, um estímulo elétrico, ele vibra. Ou, ao contrário, ele vibra e ele transmite um estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico ou essa vibração é que nos dá a medição do tempo nos relógios digitais. O que são esses pulsares que o exercício fala? Pulsares são estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são estrelas
altamente densas, elas são muito densas e compactas que, a partir da sua gravidade ali, elas puxaram muita matéria para o seu centro. E também associadas, além da gravidade, que é muito densa, elas giram muito rápido, muito rápido. E cada vez que elas giram, elas emitem ondas de rádio. Cada girar dela emite ondas de rádio, que podem se espalhar por todo o universo. E aí, se essas ondas de rádio passarem por antenas de rádio aqui na Terra, nós conseguimos captar essas ondas de rádio e transformá-las em sinal. Esse sinal é lido aqui, e esse sinal, ele em bilhões de anos, em milhões de anos, ele vai mudar muito pouco. Vai ser muito difícil de esse sinal ser alterado. Claro, tem uma incerteza ali que mostra no exercício aquela incerteza daquele valor depois da vírgula, que é muito pequena. Ok, como é que vamos resolver o problema? O primeiro cálculo que vamos fazer vai ser a transformação dos milissegundos em segundos, porque temos que usar nas equações de física, geralmente temos que usar elas no sistema internacional. Esse sistema internacional é um sistema padrão para nós podermos usar as unidades e obtermos informações corretas dessas unidades, porque uma unidade vai anular a outra ali e, por exemplo, tem uma velocidade que é metros por segundo. Para eu anular o segundo de baixo, eu tenho que fazer multiplicar por algo que tenha segundo. Se não, se eu multiplicar por algo que tem hora, eu não vou anular o segundo de baixo. Se um segundo são 1000 milissegundos, nós vamos dividir aquele valor ali de milissegundos por 1000. O que é dividir o número por 1000? É dividir por 10 na 3, ou seja, 10 ali vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vai ser 1000. Dividindo esse número por 1000, ou seja, 10 na 3, nós obtemos um tempo em segundos de 1,557 e um monte de número, vezes 10 na menos 3. Por quê? Porque o 10 ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele está com expoente positivo. Quando ele passa para cima, ele passa com expoente negativo ali. 10 na 3, se ele está dividindo, ele passa expoente negativo. Aí ele vai passar vezes 10 na menos 3. Ou seja, a cada 1,5578 e uns quebrados vezes 10 na menos 3 segundos, o pulsar gira uma vez em torno do seu próprio eixo. Uma das perguntas é: quantas rotações o pulsar vai fazer em 7 dias? Primeiro a gente tem que saber quantas rotações ele faz por segundo. Ele faz uma rotação a cada 1,557 e uns quebrados vezes 10 na menos 3 segundos. Então, nós fazemos a seguinte conta. Nós pegamos a rotação, o número de rotações que ele faz naquele tempo, e dividimos pelo tempo que ele demora para fazer aquela rotação. Se em uma rotação ele demora este tempo que nós temos aqui, nós fazemos 1 dividido por esse tempo, de 1,557 e os quebrados ali, vezes 10 na menos 3. E o encontrado vai ser 641,9282708 rotações por segundo. Isso foi usado uma calculadora para fazer. Pode ser que dê um pouquinho mais de números se vocês usarem o papel, mas aqui, como eu estou usando a calculadora, eu usei a calculadora, vai dar até esta parte dos números. O problema pede o número de rotações em 7 dias, mas nós temos as rotações por segundo. Ok, fica melhor transformar rotações por segundos em rotações por dia, ou transformar dia em segundos? Eu achei melhor transformar dias em segundos. Então, se a gente sabe que um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, só multiplicamos esses números e achamos 604.800 segundos. Se o
pulsar rotaciona 641,928 e os quebrados vezes por segundo, multiplicamos por a quantidade de segundos para saber quantas rotações ele vai fazer em 7 dias. Foi feita essa multiplicação, usei a calculadora novamente, na mão vai dar outro valor um pouco mais aproximado, mas eu usei a calculadora porque a gente vai usar a calculadora muito no curso, e eu achei o valor de 388.238.218,2 rotações em 7 dias. A próxima pergunta foi para descobrir a quantidade de tempo que leva para o pulsar girar 1 milhão de vezes. Parece que são muitas vezes que ele vai girar, mas se tu for notar que na pergunta anterior eram 7 dias, 1 milhão de vezes é pouco. Vai dar um tempo bem menor que esses 7 dias. Ok, isso é só uma informação. Agora, seguindo pro cálculo, como é que vamos fazer? Eu tenho que rotações são 1 milhão de rotações que o problema pede. Eu tenho as minhas rotações por segundo. Então, para eu achar o tempo, eu faço 1 milhão de vezes, que é 1 milhão de rotações, dividido pelas rotações por segundo. Ou seja, 1 milhão dividido por 641,92 e os quebrados ali, rotações por segundo, eu vou obter 1.557,806.449 segundos. Tá um valor mais aproximado, porque esse valor segue depois da vírgula também. Se feito à mão esse cálculo, ele vai obter muito mais números depois da vírgula. Esses números aqui eu fiz na calculadora, então obtive até 6 casas decimais depois da vírgula. Se dividirmos por 60, achamos a quantidade de minutos. Isso é só uma informação a mais. Primeiro eu acho segundos. Ele fez essas 1 milhão de rotações em 1557,8 e os quebrados de segundo. E se eu quiser transformar para minutos, eu faço 1557,8 e os quebrados segundos dividido por 60. E eu obtenho 25,96 e os quebrados de minutos. Ou seja, quase 26 minutos para ele girar 1 milhão de vezes. O problema também pede a incerteza. Essa é a parte um pouco mais complicada, porque temos que pensar um pouco sobre as contas que fizemos anteriormente. Se cada rotação que o pulsar der, ele tem uma incerteza de 0,00003 milissegundos, esses zeros que tem antes do 3 ali são 13. O 13 está na casa menos 14. Ou seja, mais ou menos 3 vezes 10 na menos 14 milissegundos. Se formos transformar para segundos, que é a unidade que estamos trabalhando, eu adiciono menos 3 ao meu expoente. Se o expoente é negativo, é menos 14 com menos 3, menos 17, aí eu obtenho 3 vezes 10 na menos 17 segundos. Por que eu adiciono ali menos 3? Menos 3 vem daquela conta lá atrás da transformação de milissegundos para segundos. Eu tenho que, para transformar segundos para milissegundos, eu faço vezes 10 na 3. Para transformar milissegundos para segundos, eu divido por 10 na 3. Se eu dividir por 10 na 3, é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3. Como a incerteza é pedida para 1 milhão de revoluções, nós multiplicamos essa incerteza por 1 milhão. Se eu tenho 3 vezes 10 na menos 17 de incerteza, eu multiplico por 1 milhão. Este 1 milhão equivale a 10 na 6. Ou seja, 1 milhão ali, se tu contar os zeros depois do 1, tem 6 zeros. 10 na 6. Multiplicando 3 vezes 10 na menos 17 por 10 na 6, o 10 na 6, o expoente 6 está positivo. O expoente menos 17 é negativo. Então, eu faço essa soma
Menos 17 com mais 6, menos 11. Eu vou ficar com uma incerteza de 3 vezes 10 dá menos 11. Agora, nós achamos a incerteza e nós podemos ler, então, o tempo em segundos que ele leva para dar 1 milhão de voltas como 1557,806449 segundos, mais ou menos 0,000000003 segundos. Para os minutos, agora, que eu fiz a conta ali da transformação de segundos para minutos, se eu quiser saber a incerteza em minutos, é só eu dividir o valor da incerteza em segundos por 60. Porque de segundos para minutos é só dividir por 60. De minutos para segundos eu multiplico por 60. Como eu vou de segundos para minutos, estou dividindo por 60. 3 vezes 10 na menos 11 dividido por 60 dá 0,05 vezes 10 na menos 11. Esse 0,05, quantos números tem depois da vírgula? Tem o 0 e tem o 5. São dois números. Eu posso pegar o 0,05, transformar em 5, e esses dois números depois da vírgula eu transformo em expoente, menos 2. E somo esse expoente no menos 11. Vai ficar menos 11, menos 2, menos 13. Ou seja, 5 vezes 10 dá menos 13 minutos. A minha incerteza em minutos e o meu valor de tempo para 1 milhão de rotações em minutos é 25,96344082 minutos, mais uma incerteza daquele monte de 0 e 5 minutos. Chegamos ao resultado final. Qualquer dúvida pode comentar nos comentários aqui abaixo. Espero que tenham gostado. É só curtir o vídeo, se inscrevam no canal. Qualquer outro exercício que vocês queiram que eu faça do livro Halliday, é só pedir, mandar nos comentários aqui, que eu vou responder vocês nos comentários e no próximo vídeo eu trago este exercício. Obrigado, é isso, tchau.